Falarei a respeito nesse vídeo das 70 semanas de Daniel e o tempo determinado para encerrar estes séculos, o qual anos que vivemos. Em nome de Yahushua é que eu falo. Yahushua é o Filho do Altíssimo, que as pessoas falam como Jesus, mas Jesus não é o nome dele, pois a letra J só passou a existir a partir do ano 1500. E o nome dele é no hebraico Yahushua, que o querubim falou para Miriam. Ele é o primogênito do Pai, o qual representa nesse período do milênio aos seus escolhidos no planeta Terra. Então, o ano primeiro de Dário, filho de Assuero, das nações Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o mestre Yahu ao profeta Jeremias e Yahu, em que haviam de acabar as assolações de Yahushalaim, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Altíssimo Yahu para o buscar com orações e rogos, em jejum e saco e cinza, com toda a humilhação que o Pai Celestial lhe deu. Ele orou ao Altíssimo, meu Pai Yahu, e confessei e disse-lhe: Mestre Yahu, grande e tremendo, que guardas o conserto e a bondade para com os que o temem, e guarda os teus mandamentos. Então, continuando essa leitura, Daniel viu que os 70 anos, os quais tinha falado para Jeremias e Yahu, estava se cumprindo nesse tempo. Esse tempo, o qual menciona aqui, era 70 anos. 70 anos que Jeremias e Yahu falou e escreveu nos rolos dos livros, e Daniel ali o encontrou, porque ele era um leitor dos profetas. Ele, além de ser profeta, também ele lia os livros dos profetas, assim como eu estou lendo aqui o livro de um profeta chamado Daniel, um grande profeta da antiga Roma, ou do antigo Babilônia, o qual ele estava exilado em Babilônia nos anos 3430. Foi o tempo que ele saiu da cidade de Jerusalém, o qual o rei Nabucodonosor levou para Babilônia. E assim, ele lá estava e recebeu essa revelação pelos escritos do profeta, que os anos que eles iam ficar lá eram de 70 anos, e que o Altíssimo, então, é necessário que ele clamasse ao Pai Celestial como ele clamou, em jejum e orações, de cinza e vestido de saco, como diz, se humilhou diante do Altíssimo, e ele ouviu as suas preces e enviou um mensageiro. Continuando aqui na leitura, despecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos tuas servos, os profetas, em que teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também o todo o povo da terra. E a ti, ó Mestre Altíssimo, perante a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia. Aos homens de Arudá e aos moradores de Jerusalém,
e a todo Israel, ou a todo o povo de Arrochorou, de Arrodim, aos de perto e aos de longe, em rodas, na terra por onde o tens lançado, Pai. E por causa das suas prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Mestre Altíssimo, a nós perante a confusão dos olhos, do rosto, dos nossos reis, dos nossos príncipes, e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Altíssimo Yahweh, nosso Pai Yahweh, perante a bondade e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Conceda-nos, ó Pai, e não obedecemos à voz do Altíssimo, nosso Pai Yahweh, para adorarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus profetas, servos e profetas. Sim, todo o Yahweh chorou, todo o povo de Arrodim transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Yahweh, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgaram, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Mestre Altíssimo por nosso Yahweh, para nos convertermos de nossas iniquidades e para nos aplicarmos a sua verdade. Por isso o Mestre Yahweh vigiou sobre o mal, vingou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Altíssimo Yahweh, nosso Pai Yahweh, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Mestre Yahweh, nosso Pai, que tiraste do teu povo da terra do Egito com mão poderosa e guardaste para ti nome. Como se vê neste dia, ó Pai, pecamos, obramos impiamente. Ó Mestre Yahweh, segundo todas as tuas justiças, aparte a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, no teu santo puro monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Yahweh nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu puro santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por o amor do Altíssimo Yahweh. Inclina, ó Yahweh meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a sua desolação, apaga a cidade e para a cidade que é chamada pelo teu nome, Jerusalém. O povo de Arrodim, o povo de Arrochorou, porque não lançamos a nós as súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas bondades e piedades, a qual o Senhor, o Altíssimo, tem. O Altíssimo ouve, o Altíssimo, Yahweh, ouve, ó Mestre Altíssimo, perdoa, ó Mestre Yahweh, atende-nos e opera sem tardar por amor de ti mesmo, ó Yahweh meu, Pai meu, porque a tua cidade e o teu povo te chamam pelo teu nome, estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel,
o Yahô chorou, o povo de Arrodim, e lançando as minhas súplicas perante a face do Mestre Altíssimo Yahô, meu Pai, Yahô, pelo nome puro do meu Yahô. Estando eu, digo ainda falando na oração, o Arão Gabriel, o varão, o qual o Altíssimo mencionou no capítulo 40, o varão Miguel, o qual o Altíssimo falou lá no capítulo 40, ele esteve, o Altíssimo enviou o mensageiro a ele e disse, que eu tenha visto na minha visão e no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício, a hora da tarde da oração da tarde, a misturou, a falou, e misturou, e me instruiu, e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a pura cidade, a qual era chamada aqui pela essa linguagem, a santa cidade. Pois santa não é, porque é a coisa maligna, mas hoje ela representa esse ser maligno do planeta que está dominando o planeta Terra, pois eles também não são puros, são iguais a todas as nações do planeta, pois eles estão debaixo do jugo satânico igual a todos. Em nome de Yahushua, o Rei que reina para sempre, no princípio das suas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua pura cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expirar a iniquidade e trazer a justiça infinita, e selar a visão e a profecia, e para ungir o puro dos puros, Yahushua. Veio o Pai Celestial, então, para ungir o puro dos puros, Yahushua. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Yahushalaim, aqui está Jerusalém, porque Jerusalém é um nome corrompido, a qual tem a letra J, Jerusalém, o nome é Yahushalaim, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observa esta leitura em nome de Yahushua, pelo poder o qual ele concede que cada um compreenda. Em nome de Yahushua estão determinados no planeta Terra 70 semanas de 1000 anos. 70 semanas de 1000 anos, conforme foi falado no livro de Gênesis, capítulo 4, o qual foi falado que no capítulo 4 de Gênesis, capítulo
versículo 19 a 20, o capítulo 4 do versículo 19 até o 20, fala assim: e tomou Lameque para si 2 mulheres. Lameque representa aqui a geração de Caim, o qual já vivia há muitos anos, e a geração de Caim aqui era de 7 tempos. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpas e órgão. E Zilá também teve a Tibal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e irmão de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas 2 mulheres, a Ada e a Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Observa essa leitura, meu caro amigo, o qual o tempo, porque 7 vezes, versículo 24, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E assim continuou a profecia do Altíssimo, começando no lançamento de 7, no capítulo 5. Observa essa leitura e observa bem que Lameque e suas mulheres, ele de 70 vezes 7, 7 vezes Caim seria julgado e condenado, mas ele seria julgado e condenado 70 vezes 7. Essa 70 vezes 7 haveria de terminar no período que o Messias veio ao planeta. Mas ainda continuaria o vestígio desse perdão ao qual haveria de ter que se caminhar até o ano 6000 e se estenderá até o ano 7000, o qual findará toda a obra maligna no planeta Terra a partir do final do 7º milênio, o qual determinou quando nasceu Sete. Esse é o livro das gerações de Adão, capítulo 5. No dia em que Yahu criou o homem, a semelhança de Yahu fez, macho e fêmea o criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou o filho, e a sua semelhança conforme a imagem, chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Mas esses 930 anos ele viveu honroso, louvando ao Altíssimo e agradecendo ao Altíssimo por ter nascido mais um filho dele, porque o tempo dos gentios, ou o tempo do povo ímpio tinham acabado. Ali estava entrando a família de Adão para julgar o planeta, para administrar o povo do seu escolhido, e Adão. E assim prosseguiu, chegando a esses tempos dos 490 mil anos, o qual foi 70 vezes 7, que Daniel, ele disse, as 79 semanas, as 49 semanas, haveria de acontecer 70 vezes 7 mil anos, pois lá os tempos era contado de 7 em 7 mil anos. Imagina, meu caro amigo e irmão, o tempo que a geração de Caim recebeu a maldição e viveu no planeta Terra. Embora essa escritura, como eu já falei em nome de Yahushua, só tem fragmentos nela. Esse é um dos fragmentos o qual o Altíssimo
mostra pouco dos tempos, o qual não revela o tempo que Adão, as coisas que Adão fez nesse tempo, mas mostra aqui o qual tempo ele realmente, depois que nasceu Sete, depois desses 70 vezes 7, a qual foi a maldição da geração de Caim e a seus filhos. Pois a Caim era um híbrido, um animal híbrido gerado pela voz da serpente, a qual enganou Eva, e assim o Altíssimo nomeou ele como vencedor, porque ele era o primogênito, mas ele realmente foi um perdido representante do inimigo do Pai Celestial no planeta Terra, pois ele matou o seu próprio irmão. Coisa horrível. Ele e a geração dele é uma geração de seres que gostam de matar. Por isso que haverá guerra em nosso planeta e sempre há guerra em nosso planeta, por causa desse espírito maligno o qual usou o homem no planeta Terra, pois esse espírito maligno já estava nos seres, o qual já tinha vindo antes de Adão. Eles estavam no planeta antes de Adão. E assim o Pai Celestial, pela sua bondade, nomeou ele como filho da salvação. Nessa geração de Sete, nós temos a salvação e é revelado o seu tempo de 79 ou 49 mil anos. 7 vezes 7, 49 mil anos. São 490 mil anos, quer dizer. É a mesma profecia a qual foi falada ao servo do Altíssimo e ao Rou, que falou para Daniel, 490 mil anos. Essa semana de Daniel foi 49 mil anos. Aleluia, ali estava se cumprindo uma dessas 490 mil anos ali em Daniel. Não era 490 mil anos a profecia das 70 semanas de Daniel, não. Era 490 anos, pois era 7 vezes 7. Em nome de Yahushua, 7 vezes 7 dá 49, que é o mesmo que 490 anos, o tempo que estava determinado às profecias. Mas essas 70 semanas de Daniel estava dentro dessas 490 mil anos, ou 490, ou 70 vezes 7 mil anos, que era 70 vezes 7 semanas de anos, de milhões, de 7 mil anos, a qual foi falada pelo profeta Daniel aqui. Essas semanas estavam sem falar nada, mas elas já existiam nos tempos de Daniel. E assim o Altíssimo, falando a respeito dessas profecias, falou no livro de Daniel novamente e disse: Daniel, tu és o profeta amado do Altíssimo, tu és o filho do Altíssimo amado, tu és o servo do Altíssimo, que há de rever e reativar a esperança do seu povo no planeta Terra. E assim o Altíssimo falou para Daniel e disse: falará para o seu povo e escreverá essas coisas. 70 semanas estão determinadas aqui para o seu povo. No ano 3430, era o tempo final da profecia para reis no planeta Terra. As profecias referindo a tempos estavam determinadas a acabarem ali no período do rei Josias. No capítulo de Crônicas, capítulo
40 ou 40 e poucos, não me lembro no momento, mas era no livro de Crônicas, o qual está mencionando lá que o rei Josias viveu, foi nomeado por 31 anos. E assim, ele morreu numa guerra por injustamente, porque ele realmente desobedeceu a palavra do Altíssimo e foi para a guerra a qual não era para ele ir. Então, aqui no livro de Daniel, menciona os tempos das 70 semanas, a qual está determinada sobre o povo de Yahoshuru, o povo de Arrodim, o qual haveria de viver no período, aquele período de tempo, eles estavam exilados em Babilônia e não podiam sair. Mas aí o Altíssimo nomeou esse rei, e esse rei então ordenou que fosse liberado esse povo no dia do pedido que o Altíssimo, que ele enviou ao seu Altíssimo Yahweh. Daniel recebeu essa revelação das 70 semanas, ao qual estava determinada sobre o teu povo. E já havia 70 anos dentro dessas 70 semanas, a qual ele tinha reservado ao seu povo. Então, 70 semanas estavam determinadas para aquele povo do Altíssimo. Isso era 490 anos. Na metade da última semana que foi dado para o seu povo, o qual era aquele ano que o Adão, que a Yahushua falou para Daniel, era a metade de uma semana milenar, era 4.000 anos, era 3.430, com 70 seria 3.500 anos. E ali então continuou as 70 semanas indo até o ano 3.903. E ali então começou o calendário romano no ano 46 antes do Messias. O ano 3.903 começou então o tempo do calendário do Messias. E começou 46 anos mais a idade do Messias. E deu anos somados e calculados em nome de Yahushua pela inspiração que ele me deu. Deu 2.097 anos. 2.097 anos que estamos vivendo no calendário romano. 2.097 anos que o calendário romano está estipulado para realmente finalizar o seu tempo. Pois contou os 46 anos antes do Messias, mais a idade do Messias, e somando tudo dá 2068 no calendário romano, o qual transferindo para anos de 360 dias, dão 2.097 anos. E assim o Altíssimo Yahweh nomeou Daniel para avisar ao povo que ao iniciar essa profecia, no tempo que fosse falado a respeito dela. E assim o Altíssimo falou para Daniel. E assim ele realmente escreveu e falou para o povo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E Yahushuru, o povo de Arrodim, o qual há de viver. E o Altíssimo enviará o seu mensageiro, o seu salvador, o seu primogênito ao mundo, o seu ungido, para libertar na metade da semana a qual foi lida aqui. E firmará, no versículo 27 de Daniel 9, e ele firmará um concerto com muitos. Começou essa profecia, se contar os tempos do qual foi revelada para Daniel, no capítulo 9 de Daniel, do versículo 24 até o 27.
E assim o Altíssimo afirmou que o concerto de ele firmou um concerto de muitos por uma semana, e na metade da semana faria cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, e sobre a asa das abominações viria o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aleluia! Ao qual nós estamos chegando ao final dessa profecia que se termina no ano 6000. É o final, o qual o Altíssimo determinou que as assolações haveria, a destruição do Altíssimo haveria, e assim, mas o Altíssimo determinou pelo seu mensageiro primogênito, que foi criado no planeta Terra, e foi gerado em Míria, o qual ele haveria de novamente vir ao planeta Terra, conforme disse no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 5 e diante. Novamente introduz o primogênito no mundo, o qual disse: ele restaurará e reedificará Jerusalém e apagará essas memórias, a qual vive até esse presente momento. O Altíssimo enviou seu Filho para reinar no período do milênio, o período o qual não haverá morte para os seus escolhidos. Só se você escolher, meu amigo, viver no milênio para morrer ou viver infinitamente, pois o Altíssimo determinou uma vida infinita para você viver no período do milênio, uma vida infinita, a qual ao começar o milênio os que estiverem preparados receberão essa imortalidade do corpo mortal para ser resgatado, conforme o profeta Daniel falou aqui nessa palavra, e o qual foi falado ao apóstolo Paulo, ou Saulo, o qual ele disse no livro de Coríntios, capítulo 15, no versículo 51 em diante: haveria de ter um mistério, o mistério ao qual seria revelado, a transformação dos seus corpos mortais seriam realizados. Pois todos ali que morreram no tempo de Paulo tinham essa esperança. O tempo de Saulo haveria essa esperança de ressurgir no final dessa profecia, a qual foi falada para o profeta Daniel. Pois nós estamos vivendo pela profecia a qual foi falado. Na última semana, o Altíssimo enviaria o seu mensageiro celestial, Yahushua, e ele morreria e daria vida infinita até o final do 6º milênio.